Hoje, lembrando que é o dia que você tá assistindo, que o vídeo é atemporal. O fardo. Mas o fardo, é o 6 de espadas. Existência. Meus amores, aqui o que tá me mostrando, o fardo é quando você deixa alguma coisa pra trás, né? Você deixou aqui alguma coisa pra trás. E a existência é um mago. O que você deixou? Você cansou? Tava pesado? Você cansou de fazer muito? Vamos ver aqui o que que essa energia quer dizer. Vamos ver qual é a energia da pessoa. Qual é a energia que a pessoa vibra em relação a você? Aqui, a sua energia é de ter virado as costas, de ter deixado, de ter saído, né? Vamos ver. De ter ido embora. É como se você estivesse indo embora. E vamos ver qual é a energia dessa pessoa. Qual a energia que ela traz aqui em relação a vocês? Aqui são pessoas que deram as costas. No caso, vocês aí podem ter dado as costas. Vamos lá. Qual a energia dessa pessoa? Moralidade. Simplicidade. Mais uma. Intensidade. Meus amores, a moralidade é a rainha de espadas, que traz aqui, né, a energia pra gente na mesa de uma pessoa meio que tá assim, como é que eu vou dizer? Que tá muito no racional, pensando muito. A simplicidade é tentando pensar realmente com simplicidade, tentar pensar com simplicidade, mas a intensidade dos pensamentos, aqui ó, que é o Cavaleiro de Paus, tá muito forte. Então assim, o que que eu vejo aqui? É como se essa pessoa, aqui ó, vocês conseguem ver várias nuvenzinhas. Então assim, é como se essa pessoa, mesmo com a boquinha fechada, tivesse muitas nuvens pairando na cabeça dessa pessoa. E a racionalidade tá falando muito grande aqui. Por mais que essa pessoa aqui, ela tente simplificar os pensamentos, a energia em relação a você, isso não ocorre. Por quê? Porque a gente tem a intensidade. Então, o que que eu vejo aqui? Eu vejo aqui, é como se as nuvens trazem aquela confusão na cabeça. Então, assim, por mais que essa pessoa tente ver com simplicidade, olhar de outra forma, ou mudar o foco, colocar o foco em outra coisa, ela não consegue. Então aqui eu vejo, eu sinto, né, que até pela energia de vocês aqui, é como se você tivesse virado um ponto de interrogação. Quando você foi embora, quando você se afastou, né? E aqui eu vejo, por mais que essa pessoa tente não pensar e ficar relutando ali em relação ao que ela sente, porque ela reluta, né, em relação ao que ela sente, na verdade, o que eu vejo aqui é uma pessoa hoje se sentindo assim 1000 vezes atraído por você. Por mais que ela fica. Sabe aquela coisa de quanto mais a gente reluta pra não pensar, pra não sentir, mais a gente sente com mais intensidade? Não consegue mudar o foco? É isso que eu vejo. Então aqui, o que me fala esse cavaleiro de paus aqui é que essa pessoa, ela pode ter até metido os pés pelas mãos, mas a intensidade com que a história de vocês ainda existe para essa pessoa é muito grande. Ah, Bia, por que você tá falando isso? Por causa disso aqui, ó. Pela energia de vocês. Se não for você, então assim, não, Bia, ainda me sinto conectado, mas realmente eu tive que virar as costas. Porque os 6 de espadas fala assim, ó, de algo que
assim que aconteceu, que pode ter trago vergonha, porque essa moralidade aqui ter sido vergonhoso, algo assim que a pessoa deixou de fazer dentro da relação e que vocês acabaram deixando de fazer também dentro da relação. Então, assim, alguém carregou esse relacionamento aqui nas costas e foi um fardo. E assim, você pode ter se anulado muitas vezes, anulado a sua existência, a sua essência, né? E hoje é como se vocês tivessem julgado pro alto, sabe? Chutado o balde e ainda não estão com vontade de buscar esse balde, sabe? Porque não via resultados. Então tem um distanciamento aqui, sabe? E aqui eu vejo uma dificuldade dessa pessoa se movimentar aqui em relação a vocês, porque a gente tem um mago aqui. É como se você tivesse nesse momento, a sua energia de manifestação das coisas por você. Sabe como? Revendo atitudes que de repente você teve atitudes que te cansou, te feriu, entende? Então, assim, o que tá me mostrando aqui é hoje como se a existência que é um mago é hoje você manifestando a coisa de guiar o seu próprio destino e não colocar o seu destino na mão de alguém que fez alguma coisa ou deixou de fazer, entende? Então, assim, aqui o que eu vejo é que, mesmo tendo sentimento, mesmo você aí também, porque tem o sentimento, mas aqui eu vejo, é como se você tivesse hoje mais mente do que coração. Então, assim, a mudança, aqui o que eu sinto aqui é que a mudança teve que partir de vocês. Vocês mudaram, mas para não se ferir mais, entende? De repente essa pessoa tinha uma manipulação muito grande em relação a você, manipular a situação, né? E aqui pode ser que você tenha pensado, eu já não tenho tanto a perder, essa pessoa só vacila. Entende? Então aqui é como se você estivesse tomando consciência das escolhas que você fez. Entende? E tipo, eu tenho muito a oferecer. O que essa pessoa vai me oferecer, né? Agora eu vou falar uma coisa. Por mais que essa pessoa relute contra o que ela sente, né? Que ela tente se empenhar em outra coisa, ocupar a mente dela, ela não consegue. É como se você aqui, mesmo se estiver sem falar, não importa. Eu vou dizer pra você, aqui você tem um poder, você exerce um poder sobre a mente dessa pessoa. Ela não consegue se desconectar, porque a energia que a gente trouxe aqui, ó, o 8 de ouros, ele fala aqui de uma pessoa que, por mais fadiga que tenha, porque tem uma fadiga aqui, traz uma pessoa que não se empenhou, que não se esforçou e reconhece que não se dedicou. Então, assim, a intensidade que tem aqui, por mais que ela fuja, ela não consegue. Por quê? Porque tem uma falta aqui. Sabe fazer a nossa parte. E a nossa parte é importante. Então aqui, por mais que ela não queira pensar, a energia ela tá sempre retornando aqui e pensando em você. Então, você hoje, com a sua atitude de virar as costas, de deixar os enganos, ou seja lá o que for, de deixar de carregar esse relacionamento realmente como uma bagagem, como um fardo, você se torna um ponto de interrogação para essa pessoa que hoje não sabe o que esperar de você. Então, assim, você fez uma mudança positiva depois de um período, vamos dizer assim, turbulento, de negligência de alguém, ou de você não querer enxergar, pode ser para algumas pessoas, demorou para aceitar ali a verdade, o que estava vendo, entende? Ou o que não estava sendo entregue para você. Mas vamos lá, vamos ver qual é a história aqui. Claro que não vai ressoar com os outros, tá bom, meus amores? Então pega somente o que for pra você, tá? Se nada for pra você, seja grato. Deixa o seu joinha como forma de gratidão, deixa um coraçãozinho.
Então aqui é como se o que eu sinto aqui, nessas duas cartinhas, é o quê? É como se você estivesse tomando consciência que você nunca ia se curar mantendo ali, né, os motivos das suas feridas, de seu machucado por perto. Por isso que eu sinto que vocês saíram, entende? Que vocês foram embora. É como se você, aqui você virou um ponto de interrogação para essa pessoa a partir do momento que você foi embora, entende? E quanto mais essa pessoa tenta não pensar em você, ela se sente muito atraída, entende? Então, assim, se você manifestava muito, se você se importava muito, hoje você já não se importa mais. É como se você tivesse mudado a forma como você olha, como você, assim, você mudou a forma de ver as coisas. Agora as coisas estão mudando, entende? É isso que me fala aqui, mas vamos ver aqui é a história. A história de vocês. Meu Deus. Tem uma falsa moralidade aqui, né? O sete de espadas, ele traz pra gente, né, de alguém que pode ter tentado te enganar ou ter te enganado por algum tempo. Então, assim, de você parar e rever, né, o comportamento. Então, assim, aqui tinha algo errado que você pegou, que você descobriu, que você sentiu no ar. Tem uma coisa assim aqui de mentiras, porque o sete de espadas, ele traz essa coisa pra gente de ter tido mentiras, mentiras mesmo, de alguém ter enganado, de alguém ter agido de egoísmo, alguém ter sido astuto, né? Então, assim, é como se você hoje recusasse a viver isso, entende? Por alguém que não só deixou o fardo, o peso, mas assim, com a existência aqui, me fala muito assim, é, teve roubou a sua paz interior, sabe? Roubou, fez alguma coisa por debaixo do pano que veio à tona, né? E que você via, tinha essa desconfiança e se sentiu perdido por um tempo. É o que me fala que se sentiu perdido. O sete de espadas, ele traz essa realidade pra gente da mentira, de alguém que trouxe a mentira pra dentro do relacionamento. Mas vamos ver o que mais. Dois de ouros, alguém muito indeciso, né? Alguém que não soube equilibrar, ou alguém que não dosou as atitudes, alguém que, opa, não se preocupou ali com atitudes, alguém assim, com a tendência a falar abobrinhas, gracinhas, a machucar, né? Ainda, mesmo estando errado, querer sair como certo. É isso que eu vejo aqui. Então, assim, aqui o que me fala é que é como se vocês não deixassem mais pra depois de nada, entende? Não deixasse. É isso que me fala. Uma coisa que talvez vocês tenham procrastinado por muito tempo. Então agora vocês não deixaram mais. Começaram no hoje mesmo, começaram a fazer por vocês. E aqui esse dois de ouros, ele fala exatamente aqui pra gente que assim, é como se a sua vida nessa decisão estivesse nas suas mãos. Então assim, você foi em busca de novas oportunidades. Eu não digo de novos relacionamentos não, meus amores. Eu digo novas oportunidades para se levantar, sabe? E isso veio mediante as suas escolhas, porque aqui existiu nessa história a necessidade de equilibrar os sentimentos, entende? Aqui existe a necessidade do equilíbrio emocional. É como se vocês estivessem desequilibrados emocionalmente, né? De repente por uma mentira que dessa pessoa, por alguma coisa que ela fez, né? Que não foi lá.
a melhor coisa, porque a rainha de espadas, que é a moralidade, é como se essa pessoa, como que a energia dela em relação a você, ela sabe que você é uma pessoa que tem um senso de justiça, né? E então eu sinto aqui que existe um medo, um temor dessa pessoa de se aproximar. Por quê? Porque você é aquela pessoa que fala as verdades na cara. E essa pessoa, ela vem racionalizando isso aqui, entende? Vem racionalizando o que o que você falou. E aqui, essa pessoa, ela sabe que você é correta, entende? Que você é correta e que você não vai mendigar nem aceitar menos, nada menos do que ser justo e ser claro, né? Sem mentiras. Então, assim, não dá pra ficar equilibrando aqui, né, o que sente. Porque o Dois de Ouros, ele traz isso pra gente. Aquela coisa do equilibrar, de ficar tentando fazer ficar igual um relacionamento que não teve troca. Troca de verdade, troca de transparência, né? E além ainda disso, quando você foi falar com a criatura ainda se sentiu ofendida, né? Mas você sabia justamente, né? Não teve dúvida na sua cabeça, entende? E essa pessoa tentou te fazer entender uma coisa que já estava mais viva, mais nítida do que nunca dentro de vocês. É isso. Então, quando você mudou a tua forma de ver as coisas, né? As coisas começaram a mudar. Entende? As coisas começaram a mudar. É isso que diz aqui, né? Então, assim, você fez aqui a sua parte, não é verdade? Até que você cansou, até que o fardo realmente se tornou aqui algo pesado. Vamos de lá, vamos ver mais o que. Quantas vezes, né? Ó, Rei de Copas. Quantas vezes aqui você entregou mais do que você tinha? Quantas vezes você tentou reequilibrar, porque o sentimento que você tinha era muito grande, muito amor, né? Só que assim, você tinha muito amor pra dar, muita verdade pra dar, mas você também queria receber, entende? Só que assim, por mais que você possa falar, Bia, eu não acredito no sentimento dessa pessoa. Essa pessoa tem sentimentos por você. O Rei de Copas, ele fala de um sentimento abundante, de um sentimento grande, de um sentimento grandioso. É uma pessoa que fica aqui tentando equilibrar as coisas, fica. Você tá ainda naquela coisa, naquele jogo de espera. E você não aguentava mais esperar que a situação mudasse. Por quê? Porque é uma pessoa que não soube escolher entre o coração e a razão, o ego, o sentimento, né? Então, assim, não querer dar o braço a torcer, não assumir o erro, entende? Então, assim, foi uma pessoa que não quis assumir e ficou tentando fazer ali aquele jogo da balança, né? Do equilíbrio. E muitas vezes brincando com meus sentimentos aqui, né? Porque aqui me traz essa coisa. E o Sete de Espadas, como eu falo aqui, né? É uma pessoa que conspirou, de certa forma. Teve um golpe, teve alguma traição, alguma coisa aqui, né? Alguma coisa. E tem uma coisa aqui de, de estagnação por falta de ação dessa pessoa, né? E hoje existe uma falta de confiança para muitos de vocês, porque você se sentiu traído. Então, é como se você tivesse com trauma, você está com trauma, entende? Você traz aqui a bagagem de um trauma. É isso que as cartas aqui estão me falando, entende? De alguém assim que. Quantas vezes você teve vontade de se reconciliar pelos sentimentos que você tem, pelos sentimentos, mas não querendo nada em troca, entende? Mas é como se você trouxesse a fidelidade, a energia de fidelidade, e alguém não trouxe essa energia, virou vou aceitar. Ó, varete de paus, não trouxe essa energia, entende? O pajem de paus
ele traz a energia pra gente aqui de que de alguém assim que uma pessoa que você confiou, mas uma pessoa que na indecisão trouxe mentiras, entende? E aí você teve que seguir em frente, né? Seguir em frente. É como se não tivesse. O que aconteceu definiu aqui o rumo do relacionamento de vocês. E quanta vontade você teve de falar, quanta vontade, quanta. E, tipo, essa pessoa nem aí, né? Nem aí. Então, assim, é uma pessoa que tem a tendência aqui a falar mentiras. É isso que me fala aqui. A falar mentiras. Hum, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Não sei, e assim, tem várias energias, né? De traição, mas a traição em si ela não é só você ficar com outra pessoa. A traição em si é te esconder, querer viver uma vida dupla, né? Ou querer que você fique ali e a pessoa pode fazer tudo, sair escondido, fazer coisas escondidas. Mas assim, gente, não tô passando a mão, mas às vezes é difícil da gente mudar a gente mesmo, né? Então, assim, como é que é a chance de mudar, né, a outra pessoa? Então, por isso que eu vejo ali que vocês começaram a fazer por vocês, entende? É o que me fala aqui. E isso, você virou esse ponto de interrogação quando você foi embora. Ó, temperança. É muito amor envolvido, mas aqui tem uma coisa de equilíbrio. Faltou equilíbrio aqui dentro do relacionamento. A temperança, ela vem trazer justamente isso pra gente. A temperança fala que assim, é, que é como se muita cura por aqui, ó, muita cura, porque tem uma coisa que é, assim, do peso de estar triste, do fardo. Então, assim, aqui ainda existe muita cura para acontecer. Só que, independente do que aconteceu, o sentimento é recíproco. E a temperança, aqui com o mago, o que que ela vem me dizer? Que, por mais lento que pareça, é como se você tivesse ido embora, né? E você entregou para o universo, sabe? Mesmo tendo muito afeto, porque tem aqui, temperança fala disso, só que é como se você estivesse fazendo a transformação de dentro para fora, entende? Pouquinho cada dia, né? E assim, e essa pessoa, não pense você que isso não está afetando, que tá afetando. Então, assim, é a coisa do equilíbrio para tomar uma atitude com sabedoria, entende? Só que existe uma energia de cautela aqui. E eu vejo vocês hoje não gastando energia mais com isso, entende? É como se você falasse assim: eu não vou me jogar mais de cabeça, porque eu me joguei de cabeça e essa pessoa nem foi tão profunda assim. Não valeu a pena, entende? É isso aí. É isso que tá me falando aqui. Tudo que você queria dessa pessoa era a verdade. É o que aqui me fala. Tudo que você queria é a verdade. É como se é, a mágoa tenha ficado uma mágoa aqui em você, entende? Só que essa mágoa, você gostaria de um pedido de perdão. Só que essa pessoa, ela foi hostil, né? Ela foi orgulhosa, ela não foi humilde, né? Não foi. Ela não quis demonstrar que estava errada, entende? Ela não quis assumir o erro. Aqui tem uma coisa de não assumir o erro, entende? E ainda falar mais mentiras pra tapar o buraco, entende? É isso que me fala. Olha os pensamentos dessa pessoa.
Pensamentos. Cavaleiro de Copas. Eu tô falando pra vocês, Cavaleiro de Copas é aquela coisa assim, é todo sentimental, tá? Traz aqui a energia pra mim, aqui nessa leitura. Sim, que tem um erro, que tem um pedido de desculpas aqui a ser feito, que é uma pessoa que sabe que o pensamento dela é o quê? Que ela tem que ofertar o que ela tem de melhor, entende? E eu vejo uma pessoa que o pensamento é de se movimentar para expressar ali o que ela sente, né? Porque você tem a sua importância na vida dessa pessoa, entende? Uma pessoa que usou falsas palavras, falsas promessas, né? Mas eu vou te dizer mais uma cartinha que me fala de muito sentimento, entende? Então você importa muito para essa pessoa. Só que é uma pessoa que ela fica presa numa gaiola de mentiras, de ilusão, entende? Ela precisa se permitir ir ao pensamento. Ela sabe sim da sua importância. A gente tem um 6 de paus aqui e o 6 de paus. Só que, é como eu tô falando, tem um quê de egoísmo aqui. Porque o 6 de paus, egoísmo onde a pessoa só pensa no umbigo dela. Tem a energia, o cavaleiro de copas, tem um erro, tem um pedido de desculpas, tem alguma coisa aqui. Mas, assim, por mais egoísta, por mais orgulhosa que essa pessoa seja, aqui o pensamento é de reconquistar, entende? E o 6 de paus me fala, me traz de passar por cima de algo. Então, assim, essa pessoa vai ter que passar por cima do orgulho, do ego, entende? E entrar numa nova etapa da vida, entende? Porque aqui é como se vocês aí tivesse aquela coisa da necessidade de ser valorizado, entende? E a pessoa reconhecendo algum erro, o erro que cometeu, entende? E reconhece sim, tá? O seu valor. Só que hoje é o que eu tô falando. Eu vejo essa pessoa aqui se sente 1000 vezes atraída por você, porque é como se você estivesse mostrando seu valor, entende? Mostrando seu valor pra alguém que um dia achava que só ela se bastava, entende? É isso que me fala. E traz uma pessoa hoje já meio que nem confiando mais no taco dela. Porque se ela tá em gaiolas imaginárias, entende? Hum. Ai, ai. 10 espadas. O pensamento é. Tô falando as gaiolas imaginárias. Ao mesmo tempo que o orgulho dessa pessoa acha que você vai estar sempre ali à disposição esperando, ao mesmo tempo essa pessoa traz a energia aqui de ter acabado. Porque o 10 de espadas, o pensamento é o quê? Por mais que essa pessoa, ela tá confusa nos pensamentos dela, tá vendo? Tá tentando trazer a racionalidade ali, a moralidade, traz muita coisa da rainha de espadas, do racional. E a gente tem um 10 de espadas aqui. É uma pessoa que sente um aperto, mas ela traz aqui a coisa de uma nova oportunidade que ela quer aproveitar. Só que para isso, ela tem que fazer mudanças que para ela é muito difícil, porque ela já tem um vício de mentir, entende? Tem o vício de mentir. Só que esse vício que essa pessoa carrega de mentir, tudo que ela faz acaba dando errado. Dá errado. Então, eu vejo uma pessoa que vem com os pensamentos, assim, bem confusos e vem angustiando bastante. Bastante. Não, aqui é uma pessoa que pensa que acabou, aqui é uma pessoa que pensa que você tá remando para o outro lado, aqui é uma pessoa que pensa que você mudou o foco, aqui é uma pessoa que pensa que sim, que você tá muito chateada, por isso você tá reclusa, que é essa pessoa que trouxe frustração para sua vida, entende? Então aqui é como se você tivesse deixado uma bagagem pesada para trás e tivesse renascendo, entende? Por quê? Porque teve uma coisa de apunalar aqui pelas costas e você não esperava, entende? Não esperava.
E que é como se você tivesse hoje o pensamento dela numa nova fase, entende? E essa distância, esse fim, né, aqui me fala que tá sendo uma provação para essa pessoa, entende? Por isso que você virou o ponto de interrogação, ao imperador. É como se os pensamentos, vocês fazem parte um da vida do outro, entende? Mas para isso, ela vai ter que botar o ouro dela na sola do pé. E é isso que ela vem pensando. Os pensamentos são exatamente esse, entende? Ela vem pensando muito nisso. Que para acabar com o sofrimento, né? Ela tem que colocar o orgulho, os pensamentos na sola do pé. Ó, pra ela acabar com esse sofrimento. Ó, o que é que o orgulho dessa pessoa, o que que ela sabe, o que que ela vem pensando? Que o orgulho dela tá trazendo sofrimento tanto pra você quanto pra ela. Entende? Olha quanta cartinha de espadas, né? Teve aqui uma ruptura, então tem questionamentos. A separação aqui foi dolorosa, sim. Ou você se entregou demais, ou você acreditou demais, como eu sempre falo, né? E aqui, é, me fala que vocês estão tentando se livrar da mágoa, entende? E assim, tiveram muitos de vocês que aprenderem aí a se livrar, né, daquele sentimento de perda. E muitos estão aprendendo isso com a dor. É o que me fala aqui. Então, assim, a frustração aqui foi o quê? Falsas promessas, a pessoa se mostrava uma coisa e você viu outra. Então, assim, tem a frustração aqui por algum fato inesperado que machucou, que magoou demais. É isso que me fala aqui. Vamos ver os sentimentos dessa pessoa em relação a você nessa leitura de hoje, na energia de hoje. Então ela sabe que ela tem que, os pensamentos, ela sabe que ela tem que dar aqui o bracinho dela a torcer, porque o imperador, ele fala disso, dá o bracinho dela a torcer. Aqui, pedir desculpas sim e fazer as coisas certas. Entende? Por quê? Porque é uma pessoa que está se colocando em armadilhas criadas pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelos impulsos inferiores, tá? Com a intensidade do que ela sente por você. Que ela não consegue ou não conseguiu controlar. Se deixou levar. Entende? E é que eu vou te dizer, essa pessoa sabe aqui, ó, que a sua manifestação silenciosa, né, é porque ela não teve consideração com você. Olha os sentimentos dela, meus amores. É isso que me fala aqui, mas tem consciência. Mas para isso vai ter que abdicar aqui da vaidade dela, né? Da vaidade dela. É o que me diz aqui. Complicado. Sentimentos. Eita, a torre tá sendo desconstruída. Essa pessoa tá sendo desconstruída para que ela seja construída de novo. Então, assim, eu vejo realmente um raio, sabe? Alguém que de repente não esperava sua atitude. Porque aqui, a torre, meus amores, ela traz pra gente o quê? De uma pessoa que tem dificuldade e tem vícios. Então, assim, é uma pessoa que quais sentimentos ela tá abrindo a mente, entende? E tá reavaliando por outro ponto de vista, entende? E aqui fala mais uma vez de intensidade. É uma pessoa que tem uma coisa aqui de reestruturação, traz isso com intensidade, mas ela se sabota. Entende? Ela acaba se sabotando. E você passou a ver se sentindo esgotada, com medo, né?
essa pessoa também aqui sente que o que ela tá passando é um castigo. Por quê? Porque a ruptura desintegrou tudo, entende? Então, é uma desordem muito grande. É um contratempo muito grande. É uma pessoa que tem dificuldades? Tem. Mas eu vou te dizer, é uma pessoa que sente aqui a vontade da reconstrução. Porque a temperança traz aqui o bom senso e o equilíbrio que essa pessoa não teve. Entende? Então, hoje é uma pessoa que observa os detalhes, entende? E anda dando atenção a isso. É o que me fala. Enquanto vocês perderam a paciência e jogaram pro universo, né? Quem que vai viver de promessa, não é? Porque o amor, ele até existe, mas aqui o que que tem? Tem que ter o dever, é ter a responsabilidade, né? Não é isso? Ter a responsabilidade. Então aqui é uma pessoa que pensa em se reconciliar, mas ela sabe que amar envolve ter responsabilidade, dever, e a responsabilidade, dever com qual essa pessoa faltou. Ah, ai, juros. Gente, é uma pessoa que o sentimento é de reiniciar mesmo, sabe? Aquela coisa de reiniciar. O ai, juros fala assim, de que precisa ter estabilidade, precisa ter uma oferta concreta. O ai, juros fala assim, da pessoa tá sentindo que ela precisa buscar a solução, que ela precisa realizar, e que hoje você tá com o pé no chão. E que não vai ser com meia dúzia de palavras que vai, né? Porque aqui você antes abria a boca e fechava os olhos. Hoje você faz diferente. Hoje você abriu os olhos, né? E aprendeu a fechar a boca. Hoje você não reclama mais pelo aquilo que você reclamou inúmeras vezes, né? Então, você abriu os seus olhos e começou a olhar em sua volta. Ó, Rei de Espadas. É uma pessoa que, é o que eu tô falando pra vocês, traz o que aqui pra gente? É uma pessoa que sabe que você sente que você é uma pessoa de confiança, por isso que você não vai aceitar o menos que isso. Não é que você tem uma personalidade difícil, é que você se cansou, entende? Se cansou. Falou, chega. Não vou carregar mais nada que não me acrescente, que nas costas não quero. Tô fora, sofri pra caramba. Comi pão que o diabo amassou pra essa pessoa. E essa pessoa fez o quê? Porque é isso que tá me falando aqui. É isso que tá me falando. E essa pessoa fez o quê? Hein? Né? Então assim, tem aquela coisa que você tentava colocar a pessoa no caminho certo. Você fez tanto bem pra essa pessoa, você deu amor sem medidas e você perdeu a paciência. Justo. Por quê? Porque essa pessoa ela deixou a desejar. Entende? Então, assim, o Rei de Espadas me traz aqui que essa pessoa teve atitudes que para alguns teve briga, confusão aqui, né? Então, assim, foi alguém que desrespeitou. Seja na atitude ou no que falou, porque aqui teve uma fala de gracinha, que essa pessoa não esperava, entende? É uma pessoa que trouxe aqui pra você aquela coisa de ainda querer fazer você entender e se encaixar numa coisa completamente desigual. Ó, mais uma vez, ó, o 6 de espadas aqui, ó. E a gente fecha com 4 de ouros. Meus amores, aqui o Ai de Ouros me fala que o sentimento dessa pessoa aqui é de reiniciar. E reiniciar com estabilidade, te ofertando o que não te ofertou. Por quê? Porque essa pessoa sabe que você é uma pessoa justa. E hoje ela passa por uma experiência de vida que não adianta ela querer ficar querendo controlar tudo e todos. Entende? Por mais que aquela sente que você esteja fria, que para alguns essa pessoa acha que você tá fazendo de vingança, né?
Não é. Aqui foi difícil, porque aqui mexeu com a moral de muita gente. Da maldade com que essa pessoa agiu, né? Do corte bruto e inesperado aqui, cruel que essa pessoa deu pra muitos sem explicação nenhuma. É o que diz aqui. E o 6 de espadas, ele traz essa coisa da transição, né? Então, assim, aqui é como se você estivesse saindo daquilo que te restringia. E eu vou te dizer o que, que essa pessoa pensa: que quem pisa nos outros tropeça na vida. E aqui, ó, por que que não tá vivendo o 4 de paus, que são os pilares, como eu sempre falo, aonde tem harmonia, aonde tem estrutura, onde se é feliz, aonde o amor é correspondido, né? Por quê? Porque essa pessoa aqui, meus amores, ela se submete aos prazeres de momento da hora, entende? Então, assim, é uma pessoa que tem na tendência imperadora de quantas vezes gostando aí se promover, né? Só que aqui o que que me fala? É uma pessoa que pensa em estar ao seu lado. Porque na vida dessa pessoa pode acontecer várias coisas, mas é como se você fosse a melhor coisa, assim, a melhor situação, a melhor energia na vida dessa pessoa. É você que faz ela feliz, entende? É com você que ela se sente feliz. Tanto que tá aqui, ó. A gente fechou com o 4 de paus. Ah, Bia, então por que que essa pessoa, ela não me procura? Meus amores, é uma pessoa com a mente completamente perturbada. Que quanto mais ela tenta fugir do que ela sente, mais ela sente. Mas cadê a coragem para que ela vá atrás, para que ela faça a diferença? Cadê? Não tem essa coragem, entende? Quer se comunicar, mas não sabe. Fica ali, ó, naquela indecisão. Ah, Bia, o que é que eu faço? Você continua na sua. Porque essa pessoa fez a cagada de mentir, fez a cagada de não ser transparente. Então, você tem que ficar na sua, entende? Você tem que ficar na sua, porque ela sabe, entende? Ela sabe que tem ignorância da parte dela. Tem ignorância, né, da maneira como que ela vem pensando. Entende? Então ela vem amadurecendo isso. Porque ela não teve, aqui não teve consciência moral, não. Então, a pessoa que traz a vaidade em primeiro lugar é suscetível a errar, né? E pra quem tá falando, a comunicação de vocês está muito fria. E essa pessoa tem que vir falando a verdade, tem que ter uma atitude mais firme, né? É isso que me fala. Entende? É isso que me fala. E hoje, aqui, ó, por que que essa pessoa se sente atraída por você? Porque ela não te tem como ela gostaria de ter, como você era antes. É isso que me traz aqui. Ela não tem acesso, não tem, entende? Há muitas coisas que ela gostaria de ter, ela não tem acesso aqui, não tem. Complicado. E aquele rei de copas ali me fala assim, sabe aquela coisa de que tinha conforto? Então, que era cordial, então. Que você era carinhosa, apegada, né? Venerava essa pessoa. Hoje essa pessoa não tem isso. E aqui a vontade de se reconciliar com você é muito grande. Porque, além de ter um monte de sentimento, essa pessoa tem um medo de que, ó, esse cavaleiro aqui, ó, de copas, seja uma pessoa que esteja ou que possa entrar na sua vida. Entende? Que você se permita não só dar as costas pro fado, mas se permita ir para uma nova oportunidade. Bia, eu faço o quê? Continua no seu. Porque foi quando você foi embora que você soltou mesmo pro universo, que fez essa pessoa começar aqui a pensar que perdeu, a criar imaginações, porque ela achou sempre que você ia estar ali. E a sua mudança de comportamento com ela, você está mais firme, entende? Então, assim, eu acredito que para a grande maioria existe esse propósito, né? Para que as coisas aconteçam, entende? Para que as coisas andem direito, né?
Então, é como se você estivesse fazendo isso por você. E você tá muito certo. Você tá no caminho muito certo. Porque a existência que é o mago que fala que é a hora da gente fazer as coisas pela gente, sabe? Fazer aquilo que ninguém pode fazer, manifestar o nosso poder, porque não foi falando que adiantou, né? Foi se calando, foi indo embora. E é isso que tá adiantando. E muita gente que não fala, sabe, aí eu não quero mais não. Eu acredito. Eu acredito que vocês hoje estão numa autoconfiança muito grande, entende? De alguém que já foi muito presunçoso. Hoje eu vejo uma pessoa que num descontrole. Só que o nariz em pé muitas vezes é a arrogância, né? De querer viver as coisas do agora, do imediato, sabe? Do imediatismo. Então, alvoroçou tudo. Se achava, né? Pessoa carismática. Agora eu vou te dizer. Agora essa pessoa vai ter que conviver com isso aqui. Conviver com o quê, Bi? Com isso que ela tá vivendo. Conviver justamente com isso que ela tá vivendo. Entende? Porque quem procura acha. Entende? Quem procura acha. E você parou de colocar a energia que tá colocando em você. Parabéns. Eu amei. Faz nada. Não tem que fazer nada. Ó, nada. Tá vendo? Continua buscando os conselhos, sim. O Papa fala muito pra você que você buscar orientação, entende? Que você não tem que carregar tudo nas costas, entende? Então troque ideia com outras pessoas, experiências, tá? Aqui, o Papa na última carta do baralho fala que é a carta da experiência, entende? Então, assim, você não gosta das coisas certas, se você vai entregar verdade, como que você vai receber mentira? Não é legal. Isso aí mata os sentimentos porque a gente fica desconfiado. E ó, tanta tristeza, né? Então manda essa tristeza embora. Você merece mais do que isso. É isso que me fala aqui. Você merece mais do que isso. Muito mais. Entende? O 4 de paus, ele traz muito aquela coisa dos pilares que foram ao chão, né? Da estabilidade. Só que você tá no caminho certo. Não desista. Não desista. Esse 3 de espadas, ele veio pra dizer pra você que pode estar doendo, mas vai passar. Então, olha tudo de frente. Não minta pra você mesmo e não permita que ninguém minta. Decepção só acontece assim quando a gente permite, tá? E alguém que ficou em cima do muro não quis trazer clareza pra você. Então ela que busca o equilíbrio dela. É ela que continua segurando aqui a intensidade. Porque se ela. A intensidade com que ela sente. Porque na verdade, se ela não investir como esse 8 de ouros, ela vai te perder na velocidade da luz. Muitos aqui já até perderam. Que vai ficar carregando fardo desnecessário. É ruim, né, não? Então, assim, aqui me fala de mudanças positivas, tá? Depois de todo esse tumulto que passou na sua vida, de toda a negligência de alguém com você, você pode esperar. Beijos, deixa o meu coraçãozinho, fui, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tchau!